Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, nós vamos tratar um assunto bastante delicado e que tem gerado várias dúvidas após o julgamento do STF sobre o tema 796 na sistemática da repercussão geral sobre ITBI. Será que eu devo pagar ITBI na transferência de bens para uma holding imobiliária? Se a holding tiver a atividade de compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis, incide ITBI na realização do capital social? Vamos juntos então descobrir o que a legislação diz sobre esse assunto? Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Bom, no final do ano lá de 2020, tivemos um julgamento importante do Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, que manifestou sobre o alcance da imunidade tributária do ITBI e as possibilidades de cobrança desse tributo por parte das prefeituras municipais. O ITBI é o nosso imposto de transmissão de bens imóveis, que é cobrado pelas prefeituras sobre a transferência de bens imóveis que acontecem por ato oneroso entre as pessoas vivas, ou seja, por situações que envolvam compra e venda de imóveis, cessão de direitos reais sobre os imóveis, integralização de capital em pessoa jurídica, que é um ato equiparado à alienação de bens imóveis. Nesse julgamento que eu acabei de mencionar, o STF, por meio do recurso extraordinário 796-376, definiu que a nossa Constituição Federal, promulgada lá em 1988, previu, lá no seu artigo 156, parágrafo 2º, que a operação de integralização de bens imóveis no capital social de empresas está imune à cobrança do ITBI. Segundo o próprio STF, a realização de capital social de uma empresa mediante a transferência de bens imóveis não sofrerá a incidência de ITBI até o limite das cotas ou ações que foram subscritas na formação ou no aumento desse capital social. Nesse julgamento ficou claro então que essa operação está imune ao ITBI e que o capital social subscrito pelos sócios com bens imóveis não é necessário pagar o ITBI sobre a transferência desses bens em favor da empresa. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto muito importante e que nós precisamos de focar e estar atentos. Como eu disse, essa imunidade existe, mas ela não é plena. Tem limite, e o limite é o capital social realizado na integralização dos bens imóveis no capital social. Ok? Mas para além disso, o STF também disse uma outra coisa nesse julgamento. Nessa mesma decisão, o STF deixou claro que essa imunidade é incondicionada em relação às holdings que têm atividades imobiliárias. Ou seja, mesmo que a holding familiar exerça as atividades de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis, ou arrendamento ou cessão de direitos reais, será possível se valer dessa imunidade do ITBI na transferência, na realização de capital social pelos sócios com bens imóveis. No caso da integralização, então, desse capital social, a Constituição Federal, segundo o STF, quis sim imunizar todas as operações de realização e transferência de bens imóveis para empresas, sem exceção e sem qualquer condição, pouco importando o tipo de atividade comercial que é exercida pela empresa, ou seja, o seu objeto social. Com isso, não será mais necessário se apurar se a atividade da holding familiar é ou não imobiliária. Assim como não será mais preciso verificar se essa atividade que é exercida pela holding representa uma atividade preponderante com peso de mais de 50% da sua receita anual, auferida pela sociedade, com atividades imobiliárias.
isso não tem mais relevância conforme previa o artigo 37 do Código Tributário Nacional para essas situações. Portanto, essa é a parte boa do julgamento do STF que eu gostaria de chamar a atenção sua e que é aplicável às holdings familiares que têm atividades imobiliárias. Com esse atendimento recente, é preciso você ficar atento porque algumas prefeituras municipais continuam cobrando ITBI sobre essas operações. O valor varia normalmente entre 2% a 3% sobre o valor total dos bens envolvidos na operação, conforme cada legislação do município, mas que será calculado sobre o valor de venda de cada bem, com base no valor venal, ou seja, no valor atualizado de mercado. Com certeza, essa cobrança feita pela prefeitura aí no seu município será bastante alta sobre essa operação. E caso isso aconteça, será necessária então a propositura de uma ação judicial para fim de declarar que essa cobrança da prefeitura é sim indevida com base na nossa Constituição Federal e no julgamento do STF. Ok? Fez sentido para você? Então deixa a sua curtida, compartilhe esse vídeo com seus amigos para o nosso canal de educação jurídica ir mais longe, chegar a mais pessoas e mais pessoas ficarem bem informadas. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!